Vou falar agora sobre renúncia de receita. A renúncia de receita é um tópico em tese importante, né? Porque ele, de uma certa maneira, ele vai impactar toda a política pública e o orçamento, assim dizendo. Porque, por definição, renúncia de receita, né? Na verdade, sem, por enquanto, ler o que está aí, né? Ela tem uma relação direta onde o governo ele percebe que não vai mais receber esse tributo. Então, via de regra, né, você tem uma expectativa, por exemplo, de ganhar 500 bilhões e ter uma renúncia de receita de 100 bilhões, ele tem praticamente a certeza que não vai receber esse dinheiro. Então, esse dinheiro, na verdade, não tem como ele cobrar. Ele percebe que não vão pagar. Essa que é a ideia. Então, vamos lá. É a desistência voluntária de cobrar determinado tributo por abandono ou renúncia expressa do ente federativo competente. A renúncia da receita deve estar acompanhada da estimativa do impacto orçamentário, como eu falei aí, financeiro, exercício em que passa a vigorar. Renúncia de receita equivale a gasto tributário. São mecanismos redutores de receita. Em outras palavras, quando o governo tem uma despesa fixada, ele tem, do outro lado, de onde virá esse dinheiro, essa receita estimada. E existe sempre essa discussão entre a receita estimada e a receita efetivamente arrecadada. Se o governo percebe que aquele contribuinte não pagou no primeiro ano, não pagou no segundo ano, no prazo estipulado, né, ele percebe que aquele dinheiro não vai entrar no caixa única do governo, caixa única do tesouro, né, ou no erário. Moral da história, haverá uma renúncia de receita. Né? E você, via de regra, o devedor recebe uma cartinha no mal, está lá escrito dívida ativa, são as chamadas dívidas ativas. Então, uma dívida ativa, né, o governo entende que ele não vai mais receber aquele dinheiro. Vamos entrar agora na chamada Lei 4.364. Fabrício, eu tive aula por aí, onde o professor começou pela Lei 4.364, não tem problema nenhum. Fabrício, eu vi por aí, o professor começou por receita e despesa. Via de regra, não tem problema nenhum. Porque essa matéria, né, ela é muito estanque, tem que ter cuidado na hora de estudar. Quando nós pegamos a Lei 4.364, que na verdade ela não surgiu em 64, ela vem antes com a chamada visão contábil, do orçamento base zero por estratégia, que era aquela visão de detalhar tudo, e depois a questão extremamente contábil, que é o orçamento tradicional, né? Então, essa Lei 4.364 era uma visão estritamente contábil. Essa parte ela não é difícil, no entanto, até brinco, ela também não é fácil. No seguinte contexto, né? Você vai ter que fazer um mapa mental associado à ótica da receita e da despesa e não à saída. Vai ter que ler o que está aí, fazer um mapa mental e decorar. Porque, como via de regra é uma visão estritamente contábil, né, você vai ter que fazer o seu mapa mental para estudar isso aí. Como assim, Fabrício? Vamos lá. A Lei 4.364 foi sancionada segundo a égide, a proteção e amparo, da Constituição de 46. Então, não é uma lei criada no governo militar. Na verdade, né, é uma visão estritamente contábil de modelos anteriores. Naquele tempo, não havia distinção constitucional entre leis complementares e leis ordinárias, pela inexistência de lei complementar. Foi a emenda constitucional de 69. Foi, né? A partir de então, a distinção entre essas leis ganhou fôlego doutrinário e jurisprudencial, ainda persistindo na atualidade diversas celeumas envolvendo seu âmbito de atuação. Sendo assim, a Lei 4.064 versa sobre normas de orçamento. Mas, Fabrício, essa lei não caiu? Não. Ela anda, na verdade, em paralelo com a Constituição, porque dentro do contexto contábil ela é muito bem organizada, ela não tem problema nenhum, e é uma visão estritamente contábil, somente isso. Receita pública. Aqui temos que ter cuidado, que agora temos que respeitar o que está estritamente na lei, não há saída. Denomina-se qualquer entrada de dinheiro, né, receita pública, de acordo com a Lei 4.064. Denomina-se qualquer entrada de dinheiro nos cofres públicos, de entrada ou ingresso, mas se reserva a denominação de receita pública ao ingresso que se faça de modo permanente no patrimônio estatal.
que não seja sujeita à condição devolutiva ou correspondente da baixa patrimonial. Isso quer dizer que, dentro do contexto, eu tenho que olhar a receita não mais em sentido amplo, mas em sentido o quê? Restrito. Porque se ele fala, né, ao ingresso que se faça de modo permanente no patrimônio estatal, o governo, via de regra, não pode ser mero depositário. Moral da história. Nós vimos que, de acordo com a matéria orçamentária, no seu artigo 6569, nós vimos que temos o conceito de receita e despesa no seu sentido amplo e no seu restrito. A receita, no seu sentido amplo, né, é tudo aquilo que adentra os cofres públicos, pertencente ao governo ou não. Em sentido restrito, é tudo aquilo que pertence ao governo. Agora temos que olhar estritamente o que está aqui, né? Então, reserva de dominação de receita pública ao ingresso que se faça de modo permanente no patrimônio estatal. Então, aquilo que pertence. Aliomar Baleiro, a entrada que, integrando-se no patrimônio público, sem quaisquer reservas, condições ou correspondência no passivo, vem a crescer o seu vulto como elemento novo e positivo. Somente pode ser considerada receita pública a entrada de dinheiro não sujeita à condição devolutiva ou baixa patrimonial correspondente, esse que se incorpora permanentemente ao patrimônio livre, ao patrimônio público. No fundo, é olhar o conceito lá da receita no seu sentido amplo. Vamos olhar a princípio a receita que pertence ao governo, né? De fato, só isso. A Lei 4.320/64 emprega o termo receita se o Estado lato, isto é, corresponde a qualquer entrada de dinheiro no cofre público. Mas, Fabrício, mudou agora. Sim, cuidado com isso agora. Olha que interessante. Aqui, denomina que pertence. Agora, se for em sentido lato, né, a qualquer entrada de dinheiro no cofre público. Pô, Fabrício, então calma aí, eu tenho que estar atento com isso aqui? Sim. De acordo com a Constituição, é sentido amplo e sentido o quê? Restrito. Aqui é tudo que pertence ao governo e não pertence. E aqui só que pertence ao governo. Agora, a lei 4.320/64 é o mesmo contexto, só com uma linguagem diferente, ok? Ele vai falar lá, ó, receita pública ou ingressos fáceis de modo permanente no patrimônio que não seja sujeito à evolução devolutiva, né? Então, a entrada de dinheiro nos cofres públicos pertence ao governo. E não tem a baixa patrimonial. Esse aqui é em sentido restrito, olhando para cá. Mas vamos considerar receita aquilo que entra no governo e pertence ao governo. Agora, se for em sentido amplo, em sentido lato, corresponde a qualquer entrada de dinheiro. Então, seja, lato é aquilo que pertence e não pertence, de acordo com a lei 4.320/64. Então, cuidado que a banca, se cobrar, vai cobrar como aqui está, de acordo com a lei 4.320/64. De acordo com a lei 4.364, a Receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: receitas correntes e receitas de capital, né? Bom, e aqui tem que estar atento. Quando eu colocar aqui receitas, vocês vão ter que fazer esse mapa mental da seguinte maneira: receitas correntes e receitas de... Vai ter que ver o que está escrito aqui e o que está escrito aqui, né? E fazer esses mapas mentais. Então, vamos lá. Receita corrente. São receitas correntes e receitas tributárias de contribuições patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras, ainda que provenientes de recursos financeiros, recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinado a atender despesas classificáveis em despesas o quê? Correntes. Bom, Fabrício, não entendi nada. Olha que interessante. Eu falei para vocês lá que nós tínhamos despesas correntes e de capital, né? Isso lá
maneira geral, do artigo 659 da Constituição, de maneira geral. Qual era a jogada? Nós tínhamos a despesa, e eu não tinha falado nada de lei ainda. Despesas de capital e outra delas decorrente. Decorrente. Despesas correntes. Né? O que eu falei lá no artigo 65 da Constituição Matéria Orçamentária? A despesa de capital estava associada a você fazer um prédio e ter um investimento. E a despesa corrente? Era você contratar um servidor público, pagar o professor, pagar o zelador, por aí vai. Aquilo ali é de acordo com a lei orçamentária, Constituição, ok? Só que agora aqui temos que respeitar o que aqui está. O que vai ser a receita corrente? São receitas correntes, receitas tributárias, então você tem que fazer isso aqui, ó, né? Agora vou olhar receita corrente. A receita é a entrada de tributos, que está entrando dinheiro no caixa, né? Então são receitas tributárias de contribuições patrimonial, agropecuária, industrial. Percebe que aqui está a Petrobras, de uma certa maneira, de serviços e outras, ainda que provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinado a atender a despesas classificadas de despesas correntes. Então, quando eu falo em receita corrente, é aquele dinheiro que vai entrar no caixa do Tesouro, né? Eu estou tendo aqui uma visão estritamente contábil. Vai ter que decorar isso aqui, não tem saída. São receitas de capital. Receita de capital é proveniente da realização de recursos financeiros oriundos de deposição de dívidas, da conversão em espécie, de bens de direitos ou recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinado a atender despesas classificadas, despesas de capital e ainda superávit do orçamento corrente. Fabrício, começa a ficar em prova, da maneira que aqui está. O que são receitas de capital? Né? São as provenientes da realização de recursos financeiros ou de posição de dívidas, da conversão em espécie de bens de direitos em recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, desde a atender explicações de despesa de capital e ainda superávit do orçamento corrente. O superávit do orçamento corrente, resultante do balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes, apurada a administração se refere ao anexo 1, não constituirá item de receita orçamentária. A classificação da receita orçamentária obterá o seguinte esquema: receitas correntes, receitas de capital, receitas correntes, receitas de capital. Bom, então o que você vai fazer aqui, né, nesse quadrinho? Isso aqui que o aluno tem que estar atento, terá que fazer para se organizar. A receita será dita orçamentária e extra-orçamentária. Lembra que toda hora eu falo aqui o conceito de aro. Se você pega o dinheiro emprestado com o FMI, se você pega dinheiro emprestado com o FMI, né, ele tem natureza deficitária. Você pegou dinheiro emprestado. Agora, quando cai na conta do governo, vira uma receita extra-orçamentária, né? Extra-orçamentária, que não está previsto na LOA. Caiu na conta do governo, virou receita. Ele é um aro, antecipação de receita orçamentária? Também. Isso temos que estar atento. Então, o que você vai colocar aqui nesse quadrinho para se organizar? Receita pública orçamentária corrente. Aí está lá. Receita tributária. Vou colocar aqui, ó. Receita tributária. Você vai colocar aqui. Tributo, imposto, taxa e conta da minoria. Direito tributário, de matéria de tributário. Então, você tem lá, ó. Tributo, imposto, taxa e contribuição de melhoria. Receita tributária. Tributo, imposto, taxa e contribuição de melhoria. Ok? São receitas correntes. Receita de contribuição, receita patrimonial.
receita de contribuição, receita patrimonial, receita agropecuária, receita industrial, receita de serviços, transferências correntes e outras, ok? Então, você vai fazer isso aqui, ó, nesse quadro aqui, ok? Receitas de capital, operações de crédito, olha aí, o ARO, operações de crédito, ó, receita de capital, ARO. Mas, Fabrício, você não falou que está em eixo orçamentária? Calma que eu vou chegar lá. ARO, alienação de bens, amortização de empréstimo, transferência de capital ou outras receitas de capital, ok? Então, ó, operações de crédito. Então, eu vou colocar aqui, ó, operações. Ele poderá vir com o nome de ARO, antecipação de receita orçamentária de natureza deficitária, mas ela será, podemos assim dizer, classificada como operações de crédito, ok? Então, ela será uma receita pública de capital. Aqui não há saída, vai ter que decorar isso aqui, ó, né? Então, ó, receita corrente, receita tributária, imposto, taxa contra a melhoria. Então, tem que gravar aqui, gravar esse grupo aqui e gravar esse grupo aqui, ok? Despesa. O exame da despesa pública deve se atender ao estudo da receita pública. Nós vimos que quando tem uma despesa, eu tenho que saber quem é o ente pagador aqui, ótica da receita, né? Haverá um código, né, para fazer isso. Então, o exame da despesa pública deve atender ao estudo da receita pública, pois não pode ser mais compreendida apenas vinculado ao conceito econômico-privado, isto é, que a despesa deve ser realizada após o cálculo da receita, como ocorre normalmente com as empresas privadas. Aliás, hoje em dia, os particulares recorrem aos empréstimos sempre que a receita se apresente deficiente em relação à despesa. O Estado tem como objetivo, no exercício de sua atividade financeira, a realização dos seus fins, pelo que procura ajustar a receita e programação de sua política, ou seja, a despesa precede a esta. Todavia, no artigo 165 da Constituição, parágrafo 8º, prescreve que a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita ou da despesa. Refiro, portanto, primeiro a receita e depois a despesa. Bom, o que ele quer dizer com isso? Né? Apesar de estar escrito aqui nesta ordem, primeiro a receita e depois a despesa, a regra é a despesa é fixada. Qual é a preocupação, via de regra, orçamentária? É sempre a diferença entre a receita estimada e a receita efetivamente arrecadada. Porque, via de regra, né, esses valores não podem estar muito distantes. Porque se você espera arrecadar 500 bilhões e só arrecada 100 bilhões, é óbvio que vai comprometer toda a política pública e toda a gestão orçamentária. Aí haverá o chamado contingenciamento. Não tem dinheiro, vai ter que cortar em algumas áreas. Então, lembrar que contingenciar, né, quer dizer que o governo vai cortar algumas coisas. No Brasil, geralmente, é educação e saúde. Né? Conceito de despesa pública. Deve-se conceituar a despesa pública sob os pontos de vista orçamentário e científico. Aliomar Baleiro ensina que a despesa pública, sob o enfoque orçamentário, é a aplicação de certa quantia em dinheiro por parte da autoridade ou agente público competente diante de uma autorização legislativa para a execução de um fim a cargo do governo. Segundo Ricardo Lopes Torres, do ponto de vista científico, as despesas públicas é a soma dos gastos realizados pelo Estado para a ação de obras e para a prestação de serviços o quê? Público, né? Então, quando hipoteticamente estou fazendo uma universidade, vou contratar professores, área de segurança, criar uma nova universidade ou ampliar, essa despesa será fixada e estará no orçamento. Fabrício, e se quiser aumentar o salário dos professores? Vai ter que mexer lá na LDO para que seja aprovado para atender essa demanda social, para ter um país mais competitivo,
né, e diminua, tenta erradicar o analfabetismo e as desigualdades regionais. Então, lembro que a mudança na lei é dentro da LDO, é aqui que é mexido para gerar aumento de salário para os professores. Ok? Segundo Morzelli, por despesa pública, deve-se entender a inversão ou distribuição de riqueza que as entidades públicas realizam, objetivando a produção dos serviços reclamados para satisfação das necessidades públicas e para fazer face a outras exigências da vida pública, as quais são chamadas propriamente serviços. Lembrar que temos que acreditar que quando o governo tributa é bom, né? Quando o governo tributa é bom, é que ele gasta o nosso dinheiro, gasta dentro da qualidade total, nós temos demandas sociais, né? E o governo, graças a Deus, não vai nos oferecer sempre bens públicos e serviços públicos de boa qualidade, né? Entre serviços públicos temos lá educação, segurança, saúde e justiça, que são aí as básicas aí da chamada primeira geração do direito, ok? A despesa pública pelo clássico liberalismo econômico. Bom, inicialmente temos que lembrar que na chamada primeira geração do direito, a despesa é fixada e o dinheiro que entrava era para pagar aquela despesa, né? Era o chamado Estado mínimo. Então vamos lá. No período clássico, o Estado realizava o mínimo de gasto público em face ao Estado liberal. Toda a despesa gerava em função de atividades essenciais do Estado e, via de regra, a iniciativa privada ficava com restantes atividades. Aí tinha esse conceito de Estado mínimo, que esse período está associado a antes da crise de 29. O Estado era mínimo, né? Ele garantia apenas saúde, educação, segurança e justiça, que são as atividades essenciais, e em tese o restante era entregue aos particulares. O Estado buscava comprimir as despesas e seus menores limites, a seus menores limites, pois havia uma supremacia da iniciativa privada conjugada com a teoria da imutabilidade das leis financeiras de Isaac Newton, questão de prever tempos e movimentos também de Charles Chaplin. Temos que lembrar que toda a administração, toda essa questão orçamentária, né, esses modelos foram altamente influenciados pelo modelo da mecânica racional de Isaac Newton, né? Então, era como as pessoas pensavam na época, ok? E não devemos contrariar, que era o pensamento da época. E lembrar que a história é a ciência que estuda o homem no seu tempo, então temos que olhar a mentalidade, como é que as pessoas pensavam na época. Período moderno, nesse caso, o governo-estado funciona como órgão de redistribuição da riqueza, concorrendo com a iniciativa o quê? Privada. Com a crise de 29, né, o Estado vai criar, ele vai ampliar, podemos dizer assim, as suas demandas. Né? É o chamado Estado social, do bem-estar social, né? O welfare state, essa é a ideia. O Estado passa a realizar despesas que, embora não sejam úteis sob o ponto de vista econômico, são úteis do ponto de vista da coletividade. A necessidade pública faz a despesa. Visão keynesiana, despesa clássica e moderna. A despesa pública, no sentido clássico, era dita como produtiva, ou seja, deveria atender a necessidade básica do governo, ou dito, essenciais. Saúde, justiça e segurança. É o pensamento da escola clássica ou liberal de Adam Smith, Davi Ricardo, Thomas Malthus, Jean Say e John Mill. Esse economista, né, o Say, né, ele foi interessantíssimo. Ele estava prevendo que os Estados Unidos ia avançar. Ele falou, pode produzir que não haverá crise. Ele falou isso em 1928, logo depois veio a crise de 29. Né? E ele dormiu muito tranquilo, na verdade, à base de comprimidos. Né? Porque ali acaba esse conceito de Estado mínimo. Os Estados Unidos vai ter que se reorganizar, né, através da economia keynesiana, onde o Estado passa a emitir sem lastro e o Estado passa a ter novas funções. Efeitos econômicos das despesas públicas. A despesa pública produz efeitos na esfera econômica do país. Acredita-se que a despesa pública não deve ultrapassar 30% da renda nacional. Isso é um conceito técnico aí de alguns países. No entanto, com a teoria de Keynes, olha aí a crise de 29, o advento da Segunda Guerra e pós-guerra, esse conceito ficou em xeque. Em regra,
O aumento da despesa pública gera maior inflação, pois o aumento da despesa pública não faz aumentar a oferta da mão de obra, mas sim aumentar os. Bom, o que nós temos que entender? Né? Com o New Deal, né, com a crise de 29, não há saída. Vemos que o Estado tem função alocativa, distributiva e estabilizadora, e a única maneira do capitalismo sair dessa crise é através do Estado gerando, né, os servidores públicos em maior abundância. Até porque, né, isso também já falava Davi, Ricardo e Malthus, né, eles falavam, não tem como o empresário produzir tudo e ele mesmo comprar. Ele tem que criar um outro tipo, entre aspas, né, de não mercadorias, assim dizendo, no caso do servidor público, para comprar aquela mercadoria das empresas. Essa que é a regra do jogo. Então, não existe capitalismo sem a figura do Estado, principalmente ligada à crise de 29. Agora, também não é um Estado comunista, né, ou um Estado socialista que vai resolver essa questão do demônio, muito pelo contrário. Nós temos que saber entender as regras do jogo e saber como é que funciona, em tese, as regras do mercado, né, de capitais ou do capitalismo em geral. E lembrar que o capitalismo e o comunismo ela tem as suas bases definidas após a Revolução Francesa, né? Porque quando você pega a Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade. Igualdade, liberdade e fraternidade. Igualdade, daqui vem o comunismo. Liberdade, liberalismo econômico, capitalismo. E fraternidade, né? A igreja vai interpretar de uma maneira e os regimes totalitários vão interpretar de outra, né? Bom, quando o Lenin assume o poder, né, após a Revolução Russa, a Primeira Guerra Mundial, no decorrer também da Revolução Russa, né, o Stalin, né, o Stalin, né, toma o poder, depois vem, né, o Stalin toma o poder, a igreja acaba praticamente, a igreja católica, né, e praticamente todo o sistema religioso praticamente fecha, porque como tinha muita dívida para com a igreja, e qual era a lógica do regime comunista? Se ele prega a igualdade na terra, né? Quem quiser que pregue no céu, na terra é com a gente. Então, todo regime religioso, de uma certa maneira, é afetado, principalmente a Igreja Católica, que perde tudo ali na Rússia. Né? Isso que, na verdade, aconteceu. Depois foi havendo uma abertura, até porque a Igreja Ortodoxa ela tinha mais força na Rússia do que a Igreja Católica. Mas isso é uma outra história que eu não vou entrar no mérito aqui, ok? Bom, mas com a crise de 29, né, Roosevelt e o New Deal, o governo passa a ter, o Estado passa a ter novas funções, né? Nós vimos aí função alocativa, distributiva, estabilizadora. É o objetivo do alargamento da despesa pública era absorver a mão de obra desempregada. Não há capitalismo sem a figura do Estado. Quadro de detalhamento da despesa. É um instrumento interno de poder do executivo, utilizado como ferramenta básica da elaboração do cronograma financeiro de desembolso da Tesouraria Nacional. O quadro de detalhamento da despesa detalha até o nível de elementos, as despesas a serem realizadas pelas unidades orçamentárias contempladas no orçamento da União, no exercício financeiro respectivo. É um instrumento que detalha a nível operacional os projetos, as atividades constantes do orçamento do determinado exercício, especificando os elementos de despesa e respectivo desdobramento. Né? Perceba, né, que esse quadro de detalhamento de despesa, né, é uma visão também estritamente contábil. Por exemplo, vamos supor que esteja numa instituição pública. Quanto aquele órgão vai gastar por mês, né, no coffee break, né, de sanduíche, cafezinho, misto quente, por aí vai. Né? Isso tudo terá que ser detalhado. Como é que haverá o lançamento contábil disso? É uma outra discussão que a contabilidade pública não vai cair nesse nível, né, contábil. Reserva de contingência. Bom, institucionalizado pelo Decreto-Lei de 67 e modificado em 69, a reserva de contingência tinha como fim exclusivo aportar recursos para suplementar despesas de pessoal no âmbito do governo federal. O Decreto-Lei de 80 ampliou-se a função da reserva de contingência, autorizando que este fosse recurso para abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais. Olha que interessante. Os créditos adicionais, ele, na verdade, ele tem relação direta com a ampliação da reserva de contingência. Mas, Fabrício,
Você não falou que contingenciar, em regra, é cortar? Sim, não deixa de ser, desde que seja verificado entre a receita estimada e efetivamente arrecadada esteja muito longe. Como eu não tenho dinheiro, haverá aí um corte, vamos contingenciar. Mas pode haver um superávit, ou seja, entre o que eu esperava arrecadar e eu arrecado de fato, não tem nenhum problema, o governo está com superávit. Né? Então, ele pode gerar o aumento do salário dos professores? Pode, tem que mudar na LDO. Então, haverá, né, um reforço para aumentar o salário dos professores. Então, temos créditos suplementares, especiais e os extraordinários. Esses dois aqui, ó, suplementares especiais, né, têm relação direta, né, com a reserva de contingência. Fabrício, então você está querendo dizer que a reserva de contingência eu posso cortar certos programas do governo se houver déficit e ampliar se houver superávit? Ou seja, por exemplo, aumentar o salário dos professores com mudança na LDO? Sim, não há problema nenhum. Então, contingenciar pode ser um corte ou pode ser também criação de um crédito, dado que tem dinheiro, para aumentar, por exemplo, o salário dos professores. Até porque essa é a sua origem que eu estou provando aqui, né, em cima do material. De acordo com a LRF, o projeto de lei da LOA conterá a reserva de contingência, cuja base de cálculo será em função da receita corrente líquida. Olha aí, ó. Serão estabelecidos na LDO e destinados, em princípio, ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais previstos. Okay? Princípio da legalidade da despesa pública. A despesa pública somente pode ser realizada mediante prévia autorização legal, conforme prescreve os artigos, nós vimos aí o 65 e 67 da Constituição. Esta regra aplica-se também às despesas que são obtidas de créditos adicionais e visa atender necessidades novas não previstas. Créditos especiais ou insuficientes previstos no orçamento. Créditos suplementares, em razão do disposto. Fabrício, não entendi. Vou explicar isso aqui já já. Ver se eu coloquei aqui. Tá, vamos lá. Bom, eu já tinha comentado aqui, né, os créditos adicionais. Eles podem ser suplementares, suplemento, né? Que nós vimos aí, certo ou não? Eles podem ser especiais e extra-orçamentários. Extraordinário. Fabrício, mas você está falando de despesa. Sim, eu sei. Despesa. Tem natureza de despesa, mas quando cai na conta, vira o quê? Um crédito. Ok? Vamos supor que você tem uma universidade e você vai ampliar a universidade, vai criar mais laboratório, vai ter que gastar mais ou não vai na obra? Vai. Suplementar. Vai ter que contratar mais professor ou não vai? Vai. Crédito especial. Natureza deficitária, mas tem que contratar. Então, é um crédito especial. Ok? Esse aqui são ditos créditos de natureza ordinária. São créditos de natureza ordinárias. São créditos adicionais de natureza ordinárias, suplementares especiais. Aquele extra-orçamentário que não está previsto na LOA são extraordinários. Ok? Isso aqui eu já comentei lá atrás, estou só fazendo aqui, né, um bate-bola. Princípio da legalidade da despesa pública. Né? A despesa pública somente pode ser realizada mediante prévia autorização legal. Nós vimos dentro dos princípios orçamentários, né, princípio da legalidade, eu tenho uma despesa fixada e eu tenho que dizer da onde vou tirar. Esta é a regra. Despesas ordinárias. As despesas ordinárias são aquelas que visam atender necessidades públicas estáveis e permanentes.
que tenham caráter de periodicidade sejam previstos e autorizados no orçamento. Bom, por exemplo, pagamento de funcionalismo público. Daí, se tais despesas não forem previstas ou forem insuficientes previstas, a sua execução dependerá também da prévia autorização do Poder Legislativo, de crédito especial ou suplementar, aberto pelo Poder Executivo. Pô, Fabrício, então é isso que você está falando, né? Olha que interessante. Eu tenho despesas ordinárias, né, que eu comentei aqui com o nome de suplementar, aqui, ó, suplementar ou especial, mas quando cai na conta vira o crédito adicional. Mas aqui está a sua origem de despesa, ok? Tal exigência justifica-se plenamente, pois caso o Poder Executivo pudesse livremente aumentar suas despesas, a votação do orçamento pelo Poder Legislativo não passaria, segundo o Gastão Gesé, de uma formalidade meramente ilusória. Eu já comentei aqui, né, que esse conceito de despesas especial suplementar, que depois vira um crédito adicional, né, ele, na verdade, é um colchão para que os governos que entram e que saem não fiquem toda hora dizendo que vai incorrer uma nova despesa de natureza extraordinária ou extra-orçamentária, porque aí haverá apenas a transferência, né, de um órgão, por exemplo, federal para o estadual municipal, né, sem ter uma receita, sem ter de onde tirar, porque ele é de natureza extra-orçamentária ou extraordinária. Eu comentei isso aqui lá atrás. A não observância do princípio da legalidade. A não observância do princípio da legalidade da despesa pública fará com que o presidente da República, os ministros de Estado, os governadores, prefeitos incidam na prática de crime de responsabilidade em termos do artigo 85 da Constituição. Segundo Aires Brito, eu falo aqui toda hora, né? Depois da Constituição, que é a peça mais importante, vem a peça orçamentária. Então, o orçamento, né, na verdade, é uma das peças mais importantes, né, do ordenamento jurídico, assim dizendo, até porque é ali que os governantes vão se preocupar com a sociedade como um todo e fazer políticas públicas, políticas orçamentárias, né, para o bem-estar da sociedade e, via de regra, atender às demandas sociais. Fabrício, vamos olhar agora o que diz a despesa pública à luz da Lei 4.364. Aqui não tem jeito, né? Teremos que partir para uma decoreba braba também, né? Na ótica da receita, e vamos ver agora na ótica da despesa. Estatui norma de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, Estados, municípios e federal, tendo a referida lei procedido à classificação com base nas diversas categorias econômicas da despesa pública. De acordo com a Lei 4.164, a despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas. A gente, aqui não tem jeito. Despesas correntes, tem que fazer um mapa mental. Deixa eu ver se eu fiz aqui na frente. Olha aqui se eu fiz aqui ou não. Aqui, ó. Você vai ter que fazer despesa orçamentária corrente e de capital e orçamentária. A mesmíssima coisa, né? Então, isso aqui não tem como explicar de outra maneira, porque é decoreba dentro da lei, né? Então, vamos lá. Despesas correntes. As despesas correntes vão se dividir em despesas de custeios e transferências correntes. E as despesas de capital? Investimento, inversões financeiras e transferências de capital. Você vai ver que eu vou explicar aqui algumas, né? Agora, temos que entender que a banca não vai te cobrar tudo dentro do poder jurídico, que eu teria que falar aqui meses de cada uma. Ela vai cobrar aquilo que é mais básico e aquilo que, via de regra, é de entendimento de todo mundo, via de regra. Então, classifico como se despesa de custeio as dotações, dotação é um valor, para a manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive destinados a atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis, né? Parágrafo 2º. Classifica como transferências correntes as dotações. Dotações é valor, para despesas quais não corresponde contraprestação direta em bens e serviços, inclusive para contribuição e subvenções destinadas a atender a manifestação em outras entidades de direito público ou privado. Considera subvenções, para o efeito desta lei,
as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se como subvenções sociais, as que destinam a instituições públicas ou privadas em caso essencial ou cultural, sem finalidade lucrativa. Ah, Fabrício, ó, então você está dizendo que quando eu tenho um showzinho na praia, né? Depois do orçamentário, você está dizendo que não tem show grátis? Em hipótese alguma. Você tem um cantor, né, nesses estados e municípios, né, fazendo, né, cantando lá suas músicas, né, tendo assistência cultural, né? Isso tudo, gente, está no orçamento, né? Está no orçamento. Nós pagamos. Não existe show de graça na praia, né? É ser muito inocente acreditar que aquilo tudo ali é de graça. Não existe show de graça, ok? Subvenções econômicas, as quais destinam a empresas públicas ou privadas, caso industrial, comercial, agrícola, pastoral. Opa, aqui está praticamente a Petrobras. Fabrício, como é que isso cai em prova? Vou explicar daqui a pouco, porque eu estou fazendo uma leitura geral para você entender o que você vai enfrentar. Classifica-os como investimentos, dotações para planejamento e execução de obras, inclusive destinada à aquisição de imóveis, papapá. Classifica como inversões financeiras, dotações destinadas à aquisição de imóveis ou de bens de capital de utilização, aquisição de institutos de capital ou empresas por aí. Constituição ou aumento de capital, inclusive operações bancárias ou de seguros, né? Gente, se eu fosse só pegar esse item aqui, eu teria que entrar numa outra aula de seguro. Seguro, resseguro, co-seguro, quem segura a seguradora, pulverização de risco, né? Mas a banca não vai te cobrar, a meu ver, né? Que nem uma área aqui para fazer prova, né, para o IRB, né? Para a área de seguros e para o SUSEP e por aí vai. São transferências de capital, dotações, para lá. Fabrício, aí está aqui, despesas correntes, são aquelas que enriquecem o patrimônio público, para lá. Despesa de custeio, está aqui. Despesa de serviços correntes. Aí está aqui de acordo com a lei, né? Fabrício, o que que eu tenho que entender? O que que me interessa aqui? Vamos atacar a questão de prova para vocês verem o que que eu preciso entender, né? A banca falou assim, ó, não faz parte da receita corrente. Olha que interessante. Se você tiver um pouco de bom senso, eu nem preciso de olhar a lei e voltar. Nós vimos que receita corrente, se nós olharmos o direito tributário, né, tributo, imposto, taxa e contribuição às melhorias, né? Eu já falei de tributo, já falei de imposto, já falei lá de taxa e contribuição de melhoria. Fabrício, o que é a contribuição de melhoria? Né? É quando você vai fazer uma obra, aí você tem ali uma pracinha, você tem ali uma igreja, você tem ali o comércio, né? Se a sua obra vai beneficiar toda a região, você pagou por essa obra e nem sabe. Ah, você levou segurança, de repente teve a pracinha, colocar aqui parque de um parquinho, né? Hoje quando você viaja por aí nessas pracinhas, as prefeituras colocaram, né? A obra ali tem aquele tipo academiazinha, aqueles ferros, né? É a Smart Flintstone, né? Para você dar uma malhada ali. Aquilo ali é de graça, Luiz? Não, não tem nada de graça. Pagamos por tudo, ok? Perceba que quando eu olho a receita corrente, você pega tributo, imposto, taxa, contribuição e melhoria. Olha aqui, ó. Imposto, taxa, contribuição e melhoria. Só ficou fora, né? Operações de crédito. Então, não faz parte da receita corrente. Letra D. Perceba que no bom senso, né, você liquida isso aí, certo ou não? Não tem mistério algum, né? Então, é isso que você tem que entender. É fazer um mapa mental, mas entender isso aí. Questão 39. Não faz parte da receita de capital, né? Se você olhar aí a 39, nós temos taxa, receita de capital, operações de crédito, operações de empréstimo. Ora, se eu tenho tributo, imposto, taxa de contribuição e melhoria, você percebe que essas três aqui devem estar associadas a uma mesma situação. Agora, a que ficou fora aqui é a letra A. Então, no consenso, você percebe que é a letra A. Depois você vai fazer um mapa mental, você vai ver que esse aqui está de fora.
Mas você vê que essa aqui, ó, receita de capital, operações de crédito e amortização de empréstimo, tem natureza totalmente diferente de taxa, que é taxa, imposto e contribuição de melhoria. Então, gabarito letra A, você não precisou decorar, na verdade, nada. Se você tiver um bom senso, você percebe também essa questão 39. D, não faz parte de despesa de capital. Gente, se é despesa de capital, é o que está fora, né, eu tenho aqui investimento, inversões financeiras e transferência de capital. Né? Olha que interessante. Né? A única que está geral que está fora é a Aros, ele nem especificou. Então, antecipação de receita orçamentária. Fabrício, mas é receita, mas de natureza deficitária. Né? De natureza deficitária. Perceba que eu posso pegar dinheiro emprestado e vai virar um investimento. Vou me alavancar com capital de terceiros. Eu posso ter inversões financeiras e eu posso ter transferência de capital. Então, qual delas não faz parte da despesa? Aros. Por bom senso, você também mata essa. 41. No que diz respeito à categoria econômica, as receitas orçamentárias podem ser classificadas em receitas correntes e receita de capital. Nesse sentido, analise as receitas a seguir. Essa aqui decoradinha na lei, ó, receita patrimonial, alienação de bens, imposto sobre melhoria, receita de capital, operações de crédito, receita de serviços públicos. O que a banca perguntou? Assinar a opção que apresenta as receitas de capital. Se você olhar aqui, ó, essa questão aí, 41, gabarito letra B, 2 e 5. Receitas de capital, 2 e 5. Né? Você vai ter que olhar lá a lei 4.320,64, ver quem é receita de capital e ver o que está lá. Não há saída, é decoreba pura. Questão 42. Questão 42. De acordo com a Lei 4.364, as cotas de receitas que uma entidade pública deve transferir a outra serão incluídas no orçamento da entidade obrigada à transferência do orçamento da entidade que deverá receber diferentes como, né? O que a banca quis com essa questão aqui, na verdade? Ele quis que você entendesse o conceito de despesa e receita. Né? Era só isso a questão, uma questão também bem genérica. Ok? Gabarito, letra C. Questão 43. Segundo a Lei 4.064, assinar a opção que apresenta as duas categorias econômicas em que as receitas orçamentárias são classificadas. Aí nós vimos lá a receita orçamentária e nós vimos quais foram as classificações. Receitas correntes e receitas de capital, decoradinho. Né? Nós vimos isso aqui lá atrás, ó, receitas correntes e receitas de capital. O que a banca vai te cobrar, bem decorado. Aqui, ó, receita corrente e receita de capital. Ok? Então, você tem que fazer um mapa mental e se organizar aí, treinando aí esse tipo de questões. Essa questão, às vezes, de regra não tem muita graça, porque é uma coisa, a princípio, decorada, ok? Vamos lá, questão 44. Com base na classificação de receita pública por fonte, indica a única opção que não é incluída nas receitas correntes. Né? Nós vimos lá que é o ARO, que é operações de crédito, não é? Operações de crédito. De natureza deficitárias, mas quando cai na conta, vira crédito. Né? São operações de crédito. 45. Essa aqui, eu vou comentar duas coisas aqui que são importantes. Né? Essa questão 45, visão empresarial, dividendos. Eu vou falar aqui rapidinho de laudêmios, ok? Isso aí a banca às vezes cobra. Dos itens relacionados como receita de valores mobiliários. Gente, quando a banca fala valores mobiliários, tem que pensar, né, na Petrobras. SA, empresa de capital aberto. Ora, se você comprou ações da Petrobras, você é um acionista.
Acionista. Fabrício, é compra ação direta da Petrobras? Não, você vai negociar ações na Bolsa. Existe um local, que é a Bolsa de Valores, né? Você vai ter um corretor que vai fazer essa intermediação, vai ter senha e login, e você passa a ser um acionista comprando ações da Petrobras. Né? Por enquanto, só isso que eu quero que você entenda. E o acionista, ele tem direitos. Direitos do acionista. Ele tem direito a quê? Dividendos, bonificações, juros e subscrição. São os direitos do acionista que você compra uma ação. Fabrício, o que é dividendos? Se a Petrobras, por exemplo, tem um lucro líquido de 500 bilhões, vamos botar 600 bilhões, né? Você, como acionista, tem o direito de receber, antes era 25%, passou para 20%, 20% do lucro líquido como dividendos. Se eu tenho 600 bilhões, 20%, 120 bilhões. Isso quer dizer que parte é distribuída a dividendos, tem aqui o lucro líquido, dividendos, e o que sobrar aqui é reinvestido, pertence à Petrobras, no caso, ao governo, que é de economia mista, capital público-privado, domínio público. Então, a banca perguntou assim, ó, dos itens relacionados como receita de valores imobiliários na administração da Receita da União são dividendos. É óbvio que aqui eu posso dar um curso também de 3 meses para falar sobre a Petrobras, empresas de capital aberto, como é que se faz, né, para comprar ações no mercado primário, no mercado secundário, né? Mas não é o objetivo do curso. Vejam que tem questões aqui, né, que abre o leque, né, porque eu teria que pegar aqueles itens da receita e da despesa e ir falando um a um. Mas, querendo ou não, todo mundo já escutou falar que você ganha dividendos com a ação da Petrobras. Uma outra coisa que pode cair é o chamado laudênio. O laudênio está associado à monarquia e está associado à família real. Quando a família real vem para o Brasil, aí tem lá Dom João, Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? Na verdade, Petrópolis e Teresópolis, na verdade, eram tudo da família real, né? Até Pedro de Petrópolis, que tinha, se não me engano, a esposa lá de Dom Pedro Teresa, daí Teresópolis, né? Então, na verdade, depois esses terrenos que ali estão, entre aspas, foram cedidos para a construção de imóveis, mas não tem almoço grátis. Toda vez que se compra e vende, por exemplo, um apartamento ou uma casa em Petrópolis, um percentual ali vai para a família real, o laudênio, né? Está ligado à monarquia, né? Então, o laudênio, em tese, é isso. É o percentual que a família real recebe, no caso de Petrópolis, que toda a região ali foi cedida, né, para os moradores, né? Em troca de construções, é cobrado o laudênio, ok? Então, a família real, né, representando de uma certa maneira a monarquia do ponto de vista histórico, né, ela ganha um dinheiro, né, em função de compra e venda em Petrópolis. Caso caia isso aí, estou explicando o que é o laudênio. 46. Representam autorizações de despesas não computadas ou insuficientes dotadas ali no orçamento, cuja abertura depende de indicação prévia da fonte de recurso. Nós vimos que são os créditos, né, suplementares, especiais e extraordinários. Né? Então, 46, vamos ver aí. Adicionais, suplementares. Né? Bom, será que a banca colocou os três? Não. Olha que questão boa. Lembrar que crédito adicional, suplementar, especial e extraordinário. Só que o extraordinário tem natureza extra-orçamentária. Então, os créditos orçamentários, ordinários, são esse aqui. Então, a banca está olhando esses dois aqui, que não tem natureza extraordinária ou extra-orçamentária. Então, só pode ser o adicional, suplementar e especial. Gabarito, letra B. E eu comentei esta questão.
Questão 47, né? Questão 47. Vamos lá. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, bom, quando a banca falar Lei de Responsabilidade Fiscal, temos que estar atento a algumas coisas aqui. Receita corrente líquida, sem devaneios, é só aquele dinheiro que pertence de fato ao governo, e lembrar de gestão orçamentária, né? Então, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a receita corrente líquida, olha lá, falei ou não falei? Olha lá. Compreende o somatório das receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes. No estado do Amazonas, deve ser deduzido deste valor os montantes listados a seguir, à exceção de um, assinalho. Esta é uma questão estritamente aí específica, né? Gabarito oficial, letra E. As despesas com pessoal custeada com recursos recebidos da União. Gente, olha que interessante. Olha que interessante. Ele falou Estado da Amazônia, né? Quer dizer que o Estado recebeu um recurso federal, né? Um recurso federal. Então, essa despesa foi custeada pela União. Isso quer dizer que não tem nenhum recurso aqui do Estado. Esse que é o contexto, ok? Então, gabarito alternativo aí. Restos a pagar. Vou fazer aqui um geral aqui, vou entrar no que interessa aqui. O que interessa é isso aqui. O restos a pagar, ele dá origem, né, aos precatórios. E depois tudo piora. O que acontece, na verdade? Vamos ver só o geral aqui, né, de restos a pagar. Quando entra no governo, o quarto ano do governo anterior, e eu tenho aqui o novo governo. Lembrar que o primeiro ano do novo governo, ele não executa nada no seu orçamento. Ele está preso ainda ao quarto ano do governo anterior. Isso quer dizer que qualquer despesa que o governo terá que pagar relacionada ao seu governo é a partir do ano 2. Okay? Então, Zezinho fez uma obra aqui. Zezinho fez uma obra em junho, né? Fez uma obra em junho, ok? E ele quer receber o dinheiro associado à dívida. Ele quer receber o dinheiro associado à dívida que o governo fez, né? Aí ele fala assim, olha só, eu estou para receber esse dinheiro aqui, né? Ótica da despesa, Phelps, fixação, empenho, liquidação e pagamento. Fixação é autorização para gastar. Empenho é o documento. Liquidação é a entrega da mercadoria. Não é obrigado a pagar. E aqui está a caixa de Pandora, as maldades no mundo, uma das maldades é orçamentária. O que acontece na prática? Não há, dentro da lei, uma obrigatoriedade entre entregar a mercadoria e pagar. Tem órgãos que entregou, pagou. Outros podem parcelar e por aí vai. O que acontece a questão da corrupção no mundo real do Brasil? Né? O cara fala assim, ô Zezinho, olha só, eu comprei com você 10 milhões de reais. A mercadoria chegou, fixação para gastar, né? O governo reconhece essa dívida, gerou o documento, a mercadoria está entregue, show. Mas conversa ali com o meu secretário, que ele tem 2 milhões de motivos para conversar com você. O empresário fala assim, eu sou incorruptível. Então, você vai lá, faz uma inscrição no resto a pagar, e 1 mais 4, 5 recebe no governo subsequente. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, que a regra é essa, muito pelo contrário. Né? De repente, eu tenho uma situação de restos a pagar, né? Agora olhando o mundo real como deveria ser, né? Não esse mundo de corrupção. Vamos olhar agora o mundo orçamentário. O governo se programou, né? E o cara está ali para receber. Aí o governo fala assim, olha só, fera, reconheço seu direito, né? Só que entre a receita que eu esperava
e a receita efetivamente arrecadada teve um problema, né? Não vou conseguir te pagar agora, ok? Né? Pode ser, né? Ainda estou sendo bem realista para você, Fera, que tu vai ter que fazer as que são restos a pagar, que vou ter que enrolar isso para o próximo governo, que não vai ter dinheiro, né? Então, nesse contexto, o governo está sendo muito honesto com o empresário. Mas, Fabrício, ele já está com capital de giro de 5 anos, regras do jogo. Quando ele aceitou que vai comprar do governo, ele pode receber naquele período combinado ou pode haver o cobertor ficar curto. Então, a pergunta é, a empresa se programou para essa situação? Ou seja, ela operar no pior cenário? Até porque ela pode, hipoteticamente, fazer várias vendas, né? De repente, uma venda ele conseguiu receber e a outra atrasou. Então, ele tem que saber fazer uma estimativa do seu risco. Até porque tem um curso, né, que o cara deveria fazer de gestão de risco, ok? Para saber se ele vai receber, o quanto vai receber e de quem vai receber. Se é a nível federal, estadual, municipal, e qual tipo de serviço que ele presta para o governo. As empresas têm que ter o curso de gestão de risco. Lembrar que o curso de gestão de risco, né, dentro da qualidade total, é o ISO 31000, ok? Então, se você vai fazer alguma venda para o governo, a sua empresa terá que fazer o curso de gestão de risco, ok? O ISO 31000 de cara para começar a entrar nesse circuito. Vamos tentar entender agora o conceito de antecipação de receita orçamentária. Cuidado agora, né? O aro, ele pode ter natureza orçamentária e extra-orçamentária. Pode, Fabrício? Pode. Gente, essa questão de aro, né, eu tive que ler, sei lá, uns 200 mil livros e olhando as questões de prova. Aí, o que eu percebi no decorrer das provas? É a maneira de falar, né, que você tem que estar ligado a esses conceitos de aro. Então, vamos ver lá. Antecipação de receita orçamentária. Em vista da insuficiência de caixa, o gestor público contrai empréstimos de curto prazo e devolverá o montante que pegou emprestado no banco. Opa! Mas, Fabrício, né? Quando o governo está com problema, ele pega dinheiro emprestado com o FMI. Ele é um aro, né? Né? Ele não deixa de ser um conceito de aro. Vamos lá, por pouco tempo. A ideia é que apenas antecipar o recebimento de receitas. Daí o nome, antecipação de receita orçamentária. Dizemos que as operações de crédito existentes, nome técnico para empréstimo, financiamento e outras operações relacionadas, as operações de crédito para antecipação de receita é uma espécie delas. Olha que coisa interessante, né? Veja que o capitalismo, via Keynes, ele se reinventa, né? Você pega um dinheiro emprestado com FMI de natureza deficitária, você está devendo, né? Aí você toma pílula azul, pílula vermelha, dívida, está no vermelho, dívida azul, está no crédito. Então, aquele dinheirinho de natureza deficitária caiu na sua conta e virou um crédito. Olha aí, né? Pode ser também um empréstimo, né? E por aí vai. Então, essa é a definição de aro. Antecipação de receita o quê? Orçamentária. Vou criar um contexto aqui. Vamos supor que um governo estadual está com um problema. Aí ele pegou um empréstimo com o governo federal. Opa, é uma dívida, né? Quando cai na conta, virou receita. Okay? Agora o governo federal pegou o dinheiro emprestado com o FMI. Opa, é despesa, né? Mas pegou o dinheiro emprestado com o FMI. Aqui de natureza extra-orçamentária. Ok? Então é isso que está acontecendo. Lei 4.320, artigo 103, artigo 103. O balanço financeiro demonstrará a receita e despesas orçamentárias, bem como recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. Depois você o que é isso? Os recursos obtidos por meio de operações de crédito por antecipação de receitas são extra-orçamentários. O balanço financeiro
aceita receitas extra-orçamentárias. A antecipação da receita orçamentária são ingressos extra-orçamentários, com caráter devolutivo, ou seja, compensatório, sendo assim não previsto no orçamento e não comporão o balanço financeiro. Fabrício, o que você quer dizer com isso? Né? Nós temos que entender duas coisas aqui. Né? Se eu tenho uma situação que eu vou pegar dinheiro emprestado com o FMI, né? Eu vou ter uma despesa extra-orçamentária de natureza extraordinária. Cai na conta, virou o quê? Um crédito, né? Só que isso aqui, em tese, não está prevista no orçamento e não comporão o balanço financeiro. Por quê? Ela não foi prevista na Lua. Então, eu não tenho que fazer essa contabilidade pública nesse contexto. É isso apenas que a banca está querendo dizer. Dotações. Eu coloquei aqui, vamos ver. Dotações, na verdade, né, é o valor. Né? Fala dotação valor. Dotação orçamentária é o nome que se dá ao valor disponibilizado para determinado empreendimento. Em outras palavras, trata-se de um crédito previamente aprovado pelo Legislativo que se destina a suprir alguma demanda pública, quando cobrir despesa específica relacionada à gestão do erário. Este crédito ou dotação orçamentária é liberado por meio da LOA, que é essencialmente o planejamento para despesas fixas e extraordinárias referentes à manutenção de serviços públicos. Em um país democrático, a LOA é deliberada pelo Poder Executivo, contando uma série de regras para que os valores sejam despedidos pelo governo durante o ano. A dotação orçamentária é aprovada de acordo com o planejamento anual feito pelo governo. Gente, lembrar, né, que a LOA é o orçamento propriamente dito, né? A lei orçamentária anual, né, é o orçamento propriamente dito, ok? Assim, é separado um fundo para ser direcionado a despesas específicas. As despesas públicas obedecem a alguns estados, por sua vez, que estão estipulados na Constituição. Eu comentei com vocês que, quando o governo incorre em um gasto, ele tem sempre uma margem, que eu vou achar aqui de mais ou menos ΔG, para fazer frente a certas despesas que podem aparecer. Apesar de não estar previsto na Lua esse ΔG, ela está, né? Porque é como se fosse uma margem de segurança. Vai lá, mas na LDO autoriza e acabou. O que realmente não pertence à LOA, né, é de natureza extraordinária ou extra-orçamentária. Não podem errar isso. Essa discussão está nesse livro aqui, né, da FGV, vou comentar aqui rápido, né? Formação e Análise do Planejamento do Orçamento, do professor Renato Ribeiro. Ele entra muito nessa discussão aí, ok? Esse material eu tirei daqui também. Vamos lá. Ingresso extra, aqui, em outras palavras, estou aqui, é papapá. Ingressos extra-orçamentários. Qualquer coisa extra-orçamentária, via de regra, não está previsto na LOA. Né? Ela é um aro, de novo, olha o aro aí de novo, ó. Olha que interessante. São recursos financeiros que apresentam caráter temporário e não integram a LOA. Óbvio, ela pode estar unindo a calamidade pública, a empréstimos, comoção intestina, então não está previsto na LOA. O Estado é mero depositário desses recursos, que constituem passivos exigíveis e cuja restituição não se sujeita à autorização legislativa. Exemplos: depósito de calção, fiança, operação de quebra de orçamentária, emissão de moeda, e outras entradas compensatórias no ativo passivo e financeiros. Só falar um pouquinho aqui de emissão de moeda. Eu já falei aqui que nós temos o conceito de inflação, deflação, estagflação e hiperinflação.
Esses cenários não ocorrem de domingo para segunda, eles levam tempo para acontecer. Inflação é o aumento dos preços. E a taxa de inflação é a magnitude com que o preço aumenta. Deflação é o preço cai. O preço estava lá em cima, ele cai. Mas ele cai por quê? Porque a economia está boa? Não. A população perde poder de compra. E como é que eu percebo isso? Você vai ver que a propensão marginal poupada da população vai embora. As pessoas arrancam o dinheiro da poupança e estão comprando os itens de subsistência. Então a caneta de poupança é massacrada. O povo perde renda, né? E o preço cai porque não tem renda. Estagflação. O investimento externo mingua. Não tem mais, né? O país não tem mais credibilidade externa. A economia está ruim. E por último, hiperinflação. Ninguém acredita mais em nada. Aí vai levar o produto quem tem mais dinheiro para comprar. Então, paga mais quem tem mais. O produto dispara. É o pior do cenário. E dá o chamado efeito sola de sapato. Quando a economia começa a ficar já com problema, é muito comum em qualquer governo, da América Latina em geral, né, fazer o fenômeno da senhoriagem. Senhoriagem. Fabrício, o que é senhoriagem? Foi delegado ao Banco Central a capacidade de emitir moeda. Então, tem lá o papel moeda emitido, por exemplo, sem unidade monetária. Mas se o país importou muito, tem que pagar importação, ele tem que vender títulos do Tesouro lá fora para arrecadar dinheiro para pagar as importações. Vai ter que arrumar real para fazer a conversão em dólar e pagar ao tio Sam, por exemplo. Bom, então, se o governo já está mal das pernas, não tem saída. Ele começa a fazer títulos de tesouro, né, para tentar atrair capital para pagar a importação. Isso era, na verdade, o governo do FHC, o overnight. Né? Isso mostrava que a economia não estava boa, estava ruim. Né? E aqui se comemorava. Bom, então o que é isso na verdade? O Banco Central emite sem unidades monetárias. Papel, moeda em circulação. É o papel, moeda emitido, menos, né, depósito à vista ou caixa do Bacen. O Banco Central ia lá e depositava dinheiro para ele mesmo. Desses 100, só vai circular, por exemplo, 70. 30 ele guardava para ele, pagar a importação, transformou em dólar e pagou a quem devia. Então, ou seja, esse dinheiro, via de regra, ele tem natureza inflacionária. Não confundam, pelo amor de Deus, quase um sanatório, essa discussão aqui. Fabrício, quando o país emite moeda e não gera inflação, todo mundo fala que sim. Resposta: depende. Pelo amor de Deus, depende. Isso é economia. Existem 3 tipos de demanda por moeda: demanda por precaução, demanda especulativa, né? E a demanda precaução especulativa. Lembrar que demanda especulativa não é especulação financeira. Especular é você verificar que a moeda, que a inflação vai ser pouco volátil, né? E precaução, que é a poupança, né? Precaução e especulação. E a demanda transacional. Transacional, precaução e especulação. Bom, se a economia está indo muito bem, obrigado, o país emite moeda para fazer frente a novas transações. Então, essa demanda transacional não tem nada a ver com inflação. O governo emite moeda que a economia está bem. A carreta de poupança está aumentando, as pessoas estão poupando. E o juro está estável. Então, essa emissão de moeda não tem nada a ver com hiperinflação, pelo amor de Deus. Né? Então, emitir moeda é bom ou ruim? Depende. Eu tenho que olhar outras variáveis para saber o que está acontecendo. Agora, demanda transacional, demanda precaução e demanda especulativa. O governo agora emite moeda de um dinheiro que não vale nada, hiperinflação. Aí eu estou frito. Por quê? É um dinheiro que não vale nada. Mas como é que eu sei que esse dinheiro não vale nada? Os preços estão disparando. A poupança doméstica foi sangrada. Né? Os juros não é estável, é instável. Então, essa emissão de moeda aqui é de um dinheiro que está perdendo poder aquisitivo. Então, são cenários totalmente distintos. Isso está em qualquer livro básico de economia. Livro aí do Sandoval Vasconcelos, que é um livro que eu gosto, né? Está aqui perto aqui de mim. Né? É um livro sério, né? Um livro interessante aí, ó.
Sandoval Vasconcelos, né? 3 tipos de demanda por moeda, ok? Tem outros livros aí, né? Qualquer livro de economia básico vai entrar nessa discussão, ok? Então, emitir moeda aqui tem que ter cuidado, que via de regra, quando o governo emite moeda para, né, pagar dívida, né, pagar importação e etc., via de regra, ela tem natureza inflacionária, né? Então, cuidado com isso aí. Operações de crédito, via regra, assim, com receita orçamentária. Operações de crédito purário são uma exceção à regra dessas operações, assim como ingresso extra-orçamentário, conforme artigo da 464, por não representarem novas receitas no orçamento. A matéria pertinente é o área de disciplina e nível, papapá, né? Pelos artigos, papapá, né? Mas, Fabrício, olha que interessante. Perceba, né, que depósito de calção pode ser um aro, mas ele não tem natureza extra-orçamentária. Então, Fabrício, então quer dizer que o aro, eu tenho que ficar atento se a banca vai se referir se ela é orçamentária ou extra-orçamentária? Sim. Né? No caso de licitação calção, o governo é mero depositário, né? Então, isso é um aro. Então, temos que estar atento com essas definições. E para fechar aqui, o conceito de contingenciamento, né? Eu falei para você que contingenciar não necessariamente é fazer corte. Se a economia está indo bem, ela pode reforçar, né, o aumento de salário dos professores, nós vimos aqui, ok? Mas, via de regra, o contingenciamento consiste no retardamento ou ainda na inexecução de parte da programação da despesa, prevista na lei orçamentária em função de insuficiência de receita. Lógico que eu estou com o olhar, né, do contingenciamento associado à insuficiência de receita. Aí eu tenho corte, né? Aí eu tenho corte não superávit. O contingenciamento consiste no retardamento ou ainda na inexecução da parte da programação de despesas na lei orçamentária em geral, no início do exercício, frequentemente, em fevereiro, o governo federal emite um decreto limitando os valores autorizados na lei orçamentária, relativo a despesas discricionárias ou não legalmente obrigatórias. Lei Complementar 101/2000. Bom, Fabrício, o que a banca pode cobrar nisso aí? Né? Via de regra, a banca cobra muito pouco, porque existe livro só para discutir isso aí. Então, o que ele vai querer fazer? O que ele quer colocar em prova? Vamos lá. A Lei Complementar 101/2000, estipulada Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, mediante ações que se previnam riscos, olha aí, gestão de risco, e corrijam desvios. Então, o foco aqui é responsabilidade, gestão de risco e corrigir desvio, capaz de afetar o equilíbrio das contas, princípio do equilíbrio. Destacando-se o planejamento, o controle, a transparência e a responsabilização como premissas básicas. Fabrício, só com isso aqui eu consigo fazer as questões de prova? Sim, você só precisa saber disso. Então, vamos atacar aqui algumas questões, daqui a pouco eu volto aqui, né, para a gente entrar. Questão 48. Questão 48, ok? A respeito da lei de responsabilidade fiscal, assinale a alternativa o quê? Ele quer a alternativa incorreta, ok? Bom, quando eu falo de lei de responsabilidade fiscal, né, o que eu tenho que ter em mente, como ele quer incorreto, ele quer que está muito fora. Mas uma coisa que eu falo em lei de responsabilidade fiscal, receita corrente líquida, verificar quanto a União vai repassar para estados e municípios, para ajudar se necessário, né, até por lei. Falar também de gestão, tem que estar claro. Então, a respeito da dificuldade fiscal, se ela estiver incorreta, buscou, dentre seus objetivos, a socialização de eventuais dívidas de prefeitura, estado, já parou aqui, ó. Socialização, gente? Não. Né? O que está em jogo é quando eu olho a receita corrente líquida
percentuais de repasse. Não tem nada de socialização, gabarito, letra A. 49. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, ressalvados alguns casos, é uma opção que indica o conteúdo base da regra de ouro, né? Essa questão que foi horrorosa, já fiz por aí, e ela é horrorosa. Olha que interessante. Quando eu falo, né, o governo não pode gastar mais do que arrecada, gasto menos tributos. Isso é economia ou déficit primário. Mas se eu não posso gastar mais do que arrecada, eu posso gastar no máximo aquilo que eu arrecado, certo ou não? Agora aqui, né, nós temos um problema. O que é o tributo? É tudo aquilo que adentra os cofres públicos pertencente ao governo ou não. Então, isso aqui, né, é uma visão que eu já falei aqui do equilíbrio orçamentário, açucarada e com bastante açúcar. Por quê? Porque essa lei de responsabilidade do equilíbrio, né, ele está associado à economia ou déficit primário. Então, aqui tem devaneios, porque aqui é o dinheiro que pertence ou não ao governo. Então, olha o que a banca quer dizer. O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior às despesas de capital. O gabarito foi letra A. O que ele quer dizer com isso aqui, na verdade? Né? Vimos que as chamadas operações de crédito não está prevista lá na LOA, se tiver, então, de natureza extra-orçamentária. Né? Onde é que eu quero chegar? Aquele dinheiro que eu vou considerar que é dentro do cofre, previsto ou não, tem que respeitar, né, essa receita aqui, que é essa operação de crédito. Né? Ou seja, por quê? Operação de crédito. Crédito suplementar, especial e extraordinário. Ele não deve passar esse valor aqui de G. Essa é a regra de ouro. Ok? Por quê? Porque a visão econômica, né, da despesa é uma visão do déficit primário. Essa que é a jogada. Okay? Essa questão é dificílima. Questão 50. Questão 50. Ah, essa aqui eu falei. Renúncia de receita, deixar bem claro, está associado àquele dinheiro que o governo tem praticamente a certeza que ele não vai receber. Então, por definição, isso é renúncia de receita. Então, renúncia de receita, ele impacta, né, o orçamento, porque se o governo percebe que tem um valor muito grande de dinheiro que não vai receber, isso vai afetar toda a política pública, né, né, o orçamento público e por aí vai. Né? Porque entre o que ele esperava arrecadar e o que arrecada de fato, né, vai dar problema. Então, eu falei que ele tem que ter um cuidado especial, né, no que se refere a isso, ok? Porque, no fundo, isso vai gerar contingenciamentos. Então, essa questão é interessantíssima. Ó. De acordo com a Lei Complementar 101/2000, responsabilidade, gestão, o projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o PPA, com a LDO e com as normas da complementar, irá conter reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, tudo que eu falei aí, serão estabelecidos na lei de diretriz orçamentária destinada a, né, bom, compensação da redução de receita realizada, compra de ativos não do orçamento, compensação de resultado deficitário, aplicação de crédito fiscal, atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais previstos, e retenção de superávites, o período para a preservação de patrimônio líquido da entidade. Né? Qual a ideia aqui? Compensação da redução de receita o quê? Realizada. Eu comentei aqui que há dois problemas que o governo tem que ter. Primeiro, verificar a diferença entre a receita estimada e a efetivamente arrecadada. E o governo tem que ficar atento na renúncia de receita, porque é um dinheiro que vai impactar o orçamento. Né? Então, gabarito, alternativa A. Ok? Questão 51. De novo, outra questão que tem a ver com isso. Ó. A Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal
especifica os conteúdos do instrumento de planejamento orçamentário, mas há pontos que são tratados de forma complementar na LDO e na LOA. Um desses pontos refere-se, de novo, o governo tem que estar atento entre a receita estimada e efetivamente arrecadada e a renúncia de receita, porque, na verdade, isso aí vai afetar a política pública e o orçamento. Então, letra A, renúncia de receita. Questão 52, para fechar a tampa aí. De acordo com a lei de responsabilidade fiscal, o PPA deve estabelecer de forma regionalizada. Lá no início é o DOM, diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal. Mas, Fabrício, o DOM está na Constituição, no artigo 65, 69 da Constituição. Isso com a LRF muda? Não, muito pelo contrário, isso continua valendo. Agora, lembrar que na Constituição, né, nós temos que olhar o orçamento bruto. Quando eu falo lei de responsabilidade fiscal, receita corrente líquida, porque o governo está de olho no repasse para estados e municípios, o governo está de olho em evasão fiscal, ou seja, entre receita estimada e efetivamente arrecadada, e o governo está de olho de renúncia de receita. Né? Então, o governo vai ter um olhar com muito mais cuidado daqui para frente. Não que antes não tivesse, mas aqui ele quer a receita corrente líquida, como a gente fala, sem devaneios. Por quê? O governo ele quer saber quanto de fato ele tem para ele efetivar as suas políticas públicas e os seus orçamentos. Essa que é a ideia. Ok? Só para fechar aqui, né? A LRF propriamente dita. A LRF é uma implementação de uma nova cultura gerencial na gestão de recursos públicos garantida na Constituição, ou seja, a LF vai ampliar, trata de normas gerais, funções públicas, que se refere a ser fiscalmente responsável, gestão fiscal, o foco na sua execução. A LRF cria condições para a implementação de uma nova cultura gerencial na gestão de recursos públicos e incentiva o exercício pleno da cidadania, especialmente no que se refere à participação do contribuinte no processo de acompanhamento da aplicação de recursos públicos e da avaliação dos seus resultados. Então, nós temos que entender daqui para frente, né, que o governo está preocupado, cabe à população também, né, olhar e fazer pressões sociais para cada vez mais a ser atendido com qualidade o que se refere a bens públicos e serviços públicos. Então, só com esse básico aí vocês conseguem fazer bem as questões de prova, né? Esse é o básico necessário que vocês precisam. Fabrício, eu preciso comprar um livro de contabilidade pública, estudar contabilidade? Não. Né? É você fazer esses mapas mentais que você consegue fazer uma boa prova. Então, bons estudos, boas provas e sucesso.